single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make. Bom, gente, temos aqui os ingredientes para fazer o bolo de cenoura. E no liquidificador vocês vão colocar o óleo, né, que eu medi, uma xícara de óleo, tá bom? Bem cheia. Aí vocês colocam dentro do liquidificador. Aí depois do óleo, depois que vocês colocaram o óleo, vocês vão misturar o óleo com os ovos, tá bom? Mistura com os ovos. São 3 ovos, tá, gente? Eu vou deixar a receita aqui também na descrição para quem quiser tá olhando e fazendo, viu? Passo a passo. E aí vocês colocam o óleo, são 3 ovos e o óleo. Bota para bater durante 2 minutos, tá bom? Deixei bater 2 minutos. Se vocês quiserem deixar bater mais, pode deixar. Mas eu deixei 2 minutos, tá bom? Aí depois eu desliguei, né? E fica assim, gente, ó, tá vendo? Depois eu misturei com açúcar, tá bom, gente? São 2 xícaras de açúcar, tá? Aí eu coloco junto com a misturinha que eu fiz com o óleo e com os ovos e coloco pra bater, tá bom? E deixo por 2 minutos. Leva 2 minutos também quando acrescenta o açúcar, tá bom? E aí eu dou uma mexida, né? Enquanto tá batendo. E fica assim, gente, ó. Fica uma textura bem líquida, não fica homogênea, na verdade, né? Aí depois vocês acrescentam a cenoura, tá? Dentro da mistura e vai batendo. A cenoura eu deixei bater por 5 minutos. Tá bom? Se vocês quiserem deixar mais, também pode deixar. Vai depender também da quantidade que vocês vão fazer, né? Eu deixei 5 minutos, foi o suficiente pra bater, né? Pra fazer a minha mistura. E aí vocês podem ver que eu vou mexendo, né? Pra poder untar toda a cenoura com o líquido que tava, né? Vou mexendo. E aí depois eu tampo e deixo bater até completar os 5 minutos, tá bom? E aí eu vou mexendo, aí tá vendo? Depois que eu bati, fica assim. E aí eu não coloquei a farinha ainda, tá, gente? Eu só coloquei o óleo, açúcar, cenoura e os ovos. Aí eu coloco a farinha de trigo nesse recipiente, tá bom? São 3 xícaras de farinha de trigo, eu coloquei, tá bom? Bem cheia. E aí depois eu misturo a farinha de trigo com o líquido que eu bati, tá? Misturo, né? Eu jogo e vou misturar todo esse líquido com a farinha. Lembrando que essa farinha minha é sem o fermento. Então o fermento eu acrescento por último. Aí nessa parte eu fui tirando o excesso da farinha de trigo que tinha ficado na vasilha, né? No recipiente. Aí vou mexendo a farinha de trigo com o líquido, né? Até ficar uma massa bem homogênea e misturar a farinha toda, né? Com o líquido. Aí vou mexendo, mexendo, mexendo. Vocês podem observar que fica uma cor maravilhosa, né, gente? Olha como é que já tá, fica perfeito, tá? Olha como é que fica. Tá vendo? Fica bem grossinho. Eu gosto de fazer assim, tem gente que gosta de fazer mais líquido. Aí eu coloquei 1 colher cheia de sopa de fermento. O fermento eu não bato, eu só faço misturar, tá, gente? Só dissolvo ele. Não bato, que nem eu faço com a farinha. Só misturo. E eu untei a forma com farinha de trigo e manteiga, tá bom? E eu ia fazer em outra forma, só que eu fiquei com medo de ser pequena demais e inchar. É por isso que eu vou fazer nessa maior. E lembrando, gente, que quando eu comecei a fazer minha mistura, eu já havia aquecido o forno a 180, tá bom? Já deixo o forno aquecer. E aí, gente, eu vou jogar na forma, tá vendo como é que fica? Ela fica bem grossa. E eu levo ao forno, deixo
de 40 a 45 minutos, no máximo 50, tá bom? E eu joguei um pouquinho de Nescau por cima, que eu tinha bem pouquinho aqui em casa, tá bom? E ficou assim o resultado depois que ele assou, né? E aí eu vou passar para o recheio agora, na verdade uma calda. Que eu faço o que? O leite condensado, né? Eu coloco na panela. E eu coloco na panela, gente, sem ser no fogo, tá? Eu faço a mistura sem levar o fogo primeiro, tá vendo? Aí coloco o coco ralado e levo ao fogo e vou misturando, tá bom? E aí eu vou misturando, lembrando que eu não quero que ele fique muito grosso. Eu quero que fique uma calda mesmo, tá bom? E aí eu vou misturando até pegar o ponto. Tá pronto, mas você pode observar que começou a soltar, né, um pouquinho que pegou na panela, mas não interfere, tá bom? Depois da calda feita, eu jogo no bolo. Eu não desenformei, gente, porque eu não tinha um lugar para colocar o bolo, entendeu? Então eu optei colocar a calda com ele dentro da forma. Eu só fiz os furinhos, fui colocando para a calda penetrar, né? Ficar por cima e entrar um pouquinho para dentro também do bolo, tá bom? E aí eu vou espalhando todo essa calda, tá? E aí depois que eu espalho essa calda, eu levo para geladeira. Aí eu deixei 30 minutos, porque o bolo ele tá meio morno e a calda é quente, entendeu? Então eu deixei na geladeira 30 minutos, tá? E aí eu levei pra geladeira 30 minutos. Depois eu raspei os bombons, né? Depois de 30 minutos, coloquei em cima. E os mais durinhos eu pisei, tá bom? E fui colocando em cima. E levei pra geladeira novamente, gente, com os bombons. Deixei 15 minutos, tá bom? Deixei 15 minutos depois que eu coloquei os bombons em cima. Vocês vão ver aí logo mais, né? Agora, como é que ficou o resultado, tá vendo? Ficou assim. Eu não tinha levado pra geladeira ainda. Agora que eu tirei da geladeira, tá vendo? E aí o resultado final foi esse, meus amores. Ficou fofinho, tá vendo? Ficou super saboroso, não ficou duro, porque tem gente que faz, fica duro. Então, eu gostei bastante. Amei o resultado. Inscreva-se aqui no canal, gente. Ativa o sininho de notificações. Deixe sugestões de vídeo aqui no comentário. Compartilha com um amigo, com a família. Deixe seu like, tá bom? Pra estar me ajudando. Me siga aí nas redes sociais que vai estar na descrição. Então é isso. Beijos, né? Espero que vocês tenham gostado. E até um próximo vídeo.